Muito bem, pessoal, só vamos dar uma finalizada aqui. O Itró chegou para Moshe e falou: Moshe, o povo de Israel não é composto de 3, 4 milhões de Moshe. A verdade é que todo judeu é sagrado, tem uma faísca divina, mas cada um é diferente. Assim como o semblante de cada ser humano é diferente, as suas ideias também são diferentes. Então, você tem que olhar para o povo não só de cima para baixo, porque você está muito elevado, tem que ter os pés mais no chão. Então, você tem que delegar poderes. Você só resolve as coisas que os outros líderes abaixo de você, que terão a sua liderança delegada a eles, eles vão ter que resolver as coisas mais triviais. E aquilo que não for resolvido por eles chegará até a última instância a você. Então, Moshe entendeu perfeitamente, na sua humildade, fez exatamente o que Itró queria que ele fizesse. Daqueles 3 conselheiros do Paró, o Bilam foi morto na guerra contra Midian. O Iov sofreu tudo aquilo que ele sofreu no livro de Iov, que ele ficou calado. Ele era Maria vai com as outras. E o Iov e o Itró, os seus descendentes se converteram ao judaísmo, eram grandes rabinos, juízes rabínicos que participaram do Sanhedrin, da Suprema Corte Rabínica em Jerusalém, naquela sala especial de meia-lua, Lishkat Gazit, que era um plenário que estava ligado ao próprio templo. Então, muitos dos descendentes de Itró se converteram ao judaísmo, eram grandes sábios do povo de Israel. O Itró voltou para casa e ele foi fazer campanha de Sheva Mitzvot Bnei Noach na casa dele, na família dele. Ele acabou voltando para sua casa porque ele era um líder. Então, ele entendeu que ele ainda tinha alguma coisa a fazer nesse mundo e realmente é isso que ele fez. Mas, de qualquer forma, Itró é uma personalidade singular na humanidade. Ele é um verdadeiro Ben Noach. Eu não sei se ele sim, há uma divergência entre os sábios, se ele sim se converteu ao judaísmo. Com certeza, os seus descendentes acabaram abraçando o judaísmo, mas ele, em particular, ele queria difundir as leis de Bnei Noach para toda a humanidade, porque ele sempre estava procurando a verdade. Ele entendeu, se eu não nasci judeu, se eu nasci, mesmo que a minha filha, ele teve pelo menos 2 filhas dele que se converteram ao judaísmo, a Tzipora, que era a esposa de Moshe, e a irmã da Tzipora, cujo nome eu não me recordo, não sei, que se casou com Elazar, filho de Arão, e que era mãe de Pinchas. Uma irmã de Tzipora era mãe de Pinchas. Ah, mas um cohen pode casar com uma prosélita? Isso ocorreu antes da entrega da Torá, antes de outras especificações. Então, na verdade, aí tem os descendentes dele, de Itró, que são por meio dos descendentes de Moshe, e para os descendentes de Elazar, que casou com a irmã de Tzipora. Então, agora, Itró é uma personalidade tal que merece um lugar de destaque, e na porção da Torá que vem discorrer justamente sobre o evento mais importante de toda a humanidade até a revelação de Mashiach, que é a entrega da Torá, a entrega dos 10 mandamentos, a revelação de Deus no cume do Monte Sinai. A guerra de Amaleque, quando Moshe e o povo de Israel acabaram vencendo essa guerra, é o confronto a todos os antagonismos e todos os oponentes à luz maior de Deus. Itró se identifica totalmente com o bem, totalmente com a luz. E quando é hora de combater a escuridão, Itró está junto. Itró está na primeira fileira, no combate da mentira, no combate da corrupção, no combate da escuridão espiritual no mundo, trazendo luz. Por isso, Itró mereceu um genro de ouro. O genro de Itró foi a alma mais espetacular de todos os tempos, até a revelação do Mashiach, que é Moshe. Se a gente acha que Moshe escolheu qualquer pessoa para se casar, se ligar à família, de forma nenhuma. Moshe sabia quem era Itró, por isso que Moshe se ligou à família de Itró. Itró sabia quem era Moshe, por isso Itró ficou muito feliz quando a sua própria filha
acabou abraçando o judaísmo, acabou se casando com o próprio Moshe. Na Parashá, da alma mais espetacular de toda a humanidade, o personagem central da entrega da Torá é aquele que recebe a Torá de Deus e a entrega ao povo de Israel, que é Moshe. Moshe é a figura central da Parashá, mas o nome da Parashá, o nome da porção é o nome do seu sogro, porque a segunda figura central dessa porção é aquele que dá o nome à porção, e é o sogro de Moshe, Itró, como está escrito, né? Qual foi a principal qualidade do Itró? A Torá fala que ele era o sogro de Moshe. Realmente nós possamos nos inspirar em todas essas ideias para levarmos uma vida mais significativa e dessa forma agilizarmos ao máximo a revelação de outra figura espetacular de toda a história da humanidade que vai ensinar a Torá para os patriarcas, para os profetas, para Moshe, para Aron, para Itró e para todos os grandes líderes do povo de Israel e da humanidade, que vai ser o rei Mashiach, e que, nas palavras do Rebbe, haverá de se revelar a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Vamos abrir agora os microfones, nós vamos abrir agora o espaço para que todos os presentes possam fazer perguntas, e na medida das possibilidades, procuraremos esclarecer as dúvidas, responder às perguntas. Por gentileza, tenham a bondade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Por favor. Vamos aproveitar. Cadê o Gabriel? Está aí? Gabriel está aí? Gabriel, não vai fazer uma pergunta? Oi, fala, David. Pode fazer a pergunta. Oh, tem que ligar o microfone. Ivan, você liga os microfones aí? Eles estão ativados, podem abrir. Normal. Então, David, você tem que ligar sozinho. Ah, você prefere não? Ok. Depois, outro problema. Então, como que eu vou te ouvir? Vou tentar uma conexão telepática, mas ainda não cheguei nesse estágio. Depois. David, você não consegue falar? Seu áudio não está funcionando? Não. Acho que não. Tudo bem. Então, depois nós nos falamos, tá bom? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Cadê o Gabriel? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Vamos aproveitar a ocasião. É uma oportunidade, pessoal. Qualquer assunto, não precisa ser somente em relação a essa aula, pode ser um assunto, algum tema de ordem geral. Eu gostaria de perguntar. Com quem eu estou? Não, o David não está conseguindo ativar o microfone dele. Ainda bem que você escreveu, David. Ivan, você dá uma olhadinha no microfone dele, não está conseguindo ativar. É que você tem que tocar no microfone, depois tem um letreirozinho em cima e tocar no letreiro em cima. Tentou, não deu certo. Então, tudo. Divina providência. A nossa comunicação é tão sofisticada que não precisa nem de falar. Consegui Oi? agora. Agora consegui. Pode falar, David. Bom, eu queria, na verdade, não é uma pergunta, mas é uma confirmação. Sim. É muito novo para mim e assim, são dados que vêm, que eu diria, de uma fonte autêntica, né, em comparação aos outros que eu já havia percorrido ali. Então, sim, eu entendi que Itró era conselheiro de Paró. Sim. Isso não está claro na Torá, mas está nos entrelinhas, porque a Torá foi dada na sua dupla revelação. O Gabriel também está com um problema que não está funcionando o microfone dele. Na sua dupla revelação, a Torá foi entregue na forma escrita e na forma oral. A forma escrita, o Pentateuco, é a forma sintética da apresentação de toda a história, desde a criação do mundo até a morte de Moshe.
e também das 613 mitzvot, preceitos bíblicos. Mas onde estão os detalhes de cada um desses 613 preceitos bíblicos? Eles foram transmitidos oralmente e depois eles foram compilados, depois de 1.500 anos, sob a perseguição sistemática dos romanos, eles foram compilados sob forma da Mishnah, posteriormente Gemara, e que os dois juntos formaram o Talmud, tá? Depois tem o Midrash, e o Midrash possui todas as explicações complementares. Ou seja, Hashem, quando transmitiu a Torá no texto bíblico para Moshe, ele transmitiu seletivamente. Existem as linhas, existem os entrelinhas. As linhas caíram na boca do povo, inclusive na boca de idólatras, inclusive totalmente distorcida por outras religiões. Mas o que ficou com o povo de Israel? Os entrelinhas. Porque se a Torá, ela é o conhecimento infinito de Deus, com certeza por trás de cada palavra tem que haver grandes segredos e tem que haver informações complementares, aliás, sem fim, tanto em abrangência como profundidade, aprofundamento, né? Eu já contei aqui uma outra ocasião, tem um rabino de Israel que começou a divulgar, ele é um rabino sefaradi, descendente de marroquinos. Ele começou a divulgar uma ideia que vem da mística do judaísmo, da Kabbalah. O último livro da Torá é o Sefer Dvarim, o Deuteronômio. Ele tem 955 versos. E nos céus há 955 portais. Ele disse que, para quem consegue se elevar muito espiritualmente, pode transformar cada um dos versos ou versículos de todo o livro do Deuteronômio numa chave de acesso a cada um dos portais, dos 955 portais que existem no céu. Por que 955 e não 954 e não 956 e não 1000? Aí são novos portais para novas informações, novas realidades, novos mundos espirituais, novos aprofundamentos, informações que abrem um leque de novas realidades muito maiores concernentes à sabedoria infinita de Deus. É isso. O senhor falou sobre as tábuas, nessa conclusão agora. Foi dada as tábuas, a lei e os mandamentos de como as leis deveriam funcionar. Tá lá em na verdade, Deus transmitiu os 10 mandamentos no cume do Monte Sinai, e depois, durante 40 anos seguidos, até o falecimento de Moshe, Deus foi transmitindo aspectos da Torá no texto bíblico do Pentateuco escrito, e também juntamente com o texto escrito, quando se escreve a Torá no original, no pergaminho manuscrito, no rolo da Torá, existem alguns espaços entre textos diferentes. Esses espaços era para Moshe revisar tudo, e nesses espaços que Deus transmitiu, num nível espetacular, o conhecimento infinito dele para Moshe. Moshe ficou 40 dias e 40 noites no cume do Monte Sinai, onde ele não comeu, não bebeu, nem dormiu. Mas 40 dias, 40 noites só na dimensão física e material. Porque Moshe se abstraiu do físico e do material, ele acabou se elevando totalmente para o mundo espiritual. Para captar o infinito, 40 dias e 40 noites não seriam suficientes. Moshe entrou em outra dimensão. E nesse mundo pareceram ser 40 dias e 40 noites que ele nem comeu, nem bebeu, nem dormiu. Só um anjo não come, não bebe, não dorme. Ou um ser totalmente espiritualizado. Moshe se desprendeu do corpo, ou ele entrou com o próprio corpo nas dimensões, nas esferas celestiais, e não precisou recorrer às necessidades metabólicas do ser humano limitado enquanto ser físico e material, né? E durante esses 40 anos, o povo de Israel revisou todo esse conhecimento e lançou as diretrizes para o estudo da Torá nos próximos 3.333 anos. Eu já falei aqui que 3333
prefixo de telefone fixo aqui do bairro do Bom Retiro, aqui em São Paulo. Começa todo o telefone, começava. Hoje em dia não tem mais telefone fixo praticamente, começava com 3333. Então, essa é a distância no tempo que nos separa da entrega da Torá. 3.333 anos. Tem coisa aí nesse 3333 também. Muito bem, pessoal. É isso, então. Deixa eu fazer só mais uma pergunta. Por favor, David. Série a Ió, você está falando de Jó, não é isso? Sim. Tá. Sim. Tá. Então, quer dizer, ele já era monoteísta? O Iov já era monoteísta, e segundo os comentários, quando os espiões enviados por Moshe por 40 dias... sim, vamos aguardar um pouquinho, Victor, já vou te atender. Os espiões que foram enviados por Moshe para os delegados para espionarem a terra, eles viram uma coisa estranha, que a pessoa mais importante da terra de Canaã, Canaã, faleceu. Quem era? O Iov. E por que ele faleceu? Porque Iov, ele tinha um mérito espiritual do tamanho do mundo. O mérito dele era tão grande que encobria os deméritos de 7 povos abomináveis que transformavam seus próprios filhos em churrasquinho dentro de fornalhas e estátuas enormes. Um povo que sacrifica seus próprios filhos para estátuas, normal, 100% normal, não pode ser. Mas eram povos terríveis, os Cananim. Mas o Iov, o mérito dele era tão grande, ele morava na terra de Canaã, e se ele tivesse vivo, o povo de Israel não conseguiria entrar na terra de Israel. O Iov faleceu bem velhinho, e tudo aquilo, quem escreveu o livro de Iov foi Moshe, segundo o Talmud. E tudo aquilo que aconteceu de tragédia foi porque ele ficava em cima do muro. Ele não se manifestou lá quando ele era conselheiro do Paró. Mas depois ele se arrependeu e tudo aquilo que ele tinha perdido ganhou com muito mais ímpeto, etc, etc. Mas aí Hashem, o que fez para abrir alas para o povo de Israel poder conquistar a terra de Israel? Fez com que um homem sagrado como Iov falecesse. Ele faleceu bem velhinho, muito depois de 100 anos, nem sei qual é a idade que ele tinha. Ele faleceu em avançada idade, e ele precisou sair de cena para que o povo de Israel pudesse conquistar a terra de Israel. Se Iov estivesse vivo, os judeus não conseguiriam conquistar a terra de Israel. O velhinho faleceu, aí o povo de Israel poderia entrar na terra, conquistando. Muito legal. Ravi, obrigado aí. Imagine. Há mais alguma pergunta? Alguém tinha uma pergunta? Tinha alguma senhora aqui que queria entabular uma pergunta? Quem mais quer? O Vitor quer fazer 2 perguntas, por favor. E o Gabriel. Gabriel, já conseguiu ligar o seu microfone? E o Victor? Vamos tentar ligar, pessoal. É só... O meu eu não consigo ligar. Ivan, o que a gente pode fazer aí com o Victor? Não está conseguindo ligar o microfone dele. Algum erro de configuração, alguma coisa? Tem mais alguém que não está conseguindo ligar o microfone? Hoje está meio esquisito. Eu acho que são as chuvas que estão ocorrendo aqui no Brasil. O calor intenso em alguns lugares, o chuvarel, não sei, alguma coisa aí. É muito simples. As chuvas mexem com a transmissão aí da internet e acaba mexendo até configurações, sei lá, alguma coisa assim. Alguém... Tá, pessoal, se vocês não conseguem fazer no áudio a pergunta, não tem problema. Vocês fazem no texto escrito e eu vou repeti-las e vou procurar, na medida das possibilidades, respondê-las. É só escrever a pergunta que eu tento responder. Tá bom, pessoal? Vitor ou mais alguém aqui que esteja tentando se comunicar sem êxito. É só escrever. Muito bem. O Ivan falou que estão abertos todos os áudios. Então, alguma coisa aí, vocês têm que dar uma clicada aí em cima do microfonezinho. Desaparece aquele... Oi, também não consegue, Nair? Tá bom, então, quem quiser, vamos fazer diferente, pessoal, já que não estão conseguindo abrir o microfone, é só escrever a pergunta. Escrevam a pergunta, eu vou ler aqui em voz alta para todos ouvirem e vou tentar esclarecer as dúvidas. Vamos aproveitar então, o segundo recurso do Zoom, que não é só o áudio e nem só a imagem, mas também o texto.
Muito bem, primeira pergunta. Rabino, esse mundo era um teste até a entrega da Torá. Ouvi falar isso em algum lugar. Uma boa observação. Até a entrega da Torá, Deus mimou a humanidade, deu muita luz e não exigiu muita coisa, com a esperança de que a humanidade reconhecesse as grandes bênçãos da longevidade de anos, do dilúvio, viviam muitos anos, centenas de anos. A humanidade foi tão favorecida por Deus que eles se transformaram em verdadeiros monstros. Não adianta, quando a pessoa tem coisa demais, bênção demais, esquece o principal, acaba realçando o secundário e acaba trocando as bolas e acaba se comportando muito negativamente. Deus deu Agora tudo de graça. Opa, agora acho que deu certo. Consegui abrir o áudio, Rabino. Que conseguiu abrir, que bom. Deus deu tudo para a humanidade até a entrega da Torá. Aí Hashem resolveu o seguinte, não vou mais mimar. É assim. Meritocracia, mérito. 7 leis de Noah, 613 mitzvot da Torá. Não vou dar tudo de graça. Olha, dei tudo de graça e acabei tendo que trazer o dilúvio e acabar com a Torre de Babel. O pessoal ficou totalmente folgado, mimado, estragado. Não vou tentar mais por bondade, por reset. Agora vou tentar pela justiça, quer dizer, recompensa e castigo. Eu posso fazer muita coisa, mas o ser humano vai ter que se esforçar um pouco. Por isso a entrega da Torá, com todas as mitzvot, tanto para o povo de Israel como para toda a humanidade. Gabriel, você quer escrever, então? Já que o seu... imagine, e Victor aqui agradecendo, obrigado pela oportunidade. Gabriel, escreve a pergunta, eu leio em voz alta e procuro responder, tá bom? Mais alguém? A Nair também tem alguma pergunta? Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos aproveitar o texto. É só escrever, eu falo, leio aqui e repito em voz alta e procuro respondê-la. Vamos aproveitar, pessoal? Os recursos do Zoom. O Zoom não é só imagem, não é só áudio, é também texto. Então, que bom que não é só imagem. Nair, vamos lá. Eu já mandei aí a pergunta, tá? Vou ver qual é a pergunta aqui. Deixa eu procurar aqui. Ué, cadê? Não estou achando. Espera um pouquinho só. Bate-papo. Deixa eu ver aqui. Tem umas perguntas aí. Deixa eu ver. E eu nem acompanho o bate-papo aqui. Eu sou meio distraído. Rabino, esse mundo era... já vimos aqui. Se a Timna, na verdade não é Tina, é Timna. Nome meio complicado para ser pronunciado em português. Se a Timna não tivesse influenciado o filho, ele seria ruim? Não sei. Boa pergunta. Amalek, segundo o Rambam, é uma mitzvah muito estranha do povo de Israel que foi vítima de tantos povos perseguido. Ele tem é que hoje em dia não sabemos mais identificar Amalek. Amalek vai reaparecer na hora do Mashiach. Quem é Amalek? Amalek é o ser humano que pensa 24 horas por dia como liquidar os judeus da face da terra, Deus nos livre. Esse é Amalek. Não é muita gente que tem essa característica no mundo. Talvez sim, talvez não. Não sei se é muita gente, acho que não. Mas eles vão aparecer. Eles vão querer confrontar com Mashiach e vão levar pior, tá? Mas o Rambam fala que Amalek assume as 7 mitzvot de Bnei Noach, não há mais a mitzvah de acabar com ele no confronto total. Porque ele deixa de ser selvagem e deixa de querer eliminar os judeus, deixa de ter ideia fixa em acabar com os judeus 24 horas por dia, se ele assume as 7 mitzvot de Bnei Noach. Então não há mais mitzvah de confrontá-lo, porque na verdade a guerra total contra Amalek é a única forma de salvar o povo de Israel. Porque no confronto total, homens, mulheres, crianças e idosos estão dispostos a sacrificar a própria vida para acabarem com os judeus. Os homens bombas são todos de Amalek. Todos os homens bombas que surgiram na terra de Israel, os terroristas que se explodiam, todos eles eram de Amalek, porque só um descendente de Amalek está disposto a acabar com a própria vida, contanto que leve alguns judeus juntos, Deus nos livre. Shalom, Rabino. Eu li que na entrega natural, algumas significações a mais foram adicionadas, verdade? A fonte é do site torá.org. Na verdade, as ramificações significam a Torá oral. A Torá não foi dada só no seu aspecto escrito,
mas as explicações de cada uma das mitzvot que foram compiladas posteriormente sob forma do Talmud na época da perseguição dos romanos. Durante 1500 anos, os judeus tinham memória fotográfica, eles transmitiam todo esse conhecimento, eles podiam ter anotações pessoais, mas elas não podiam vir a público, não podiam ser tornadas públicas, ou seja, não podiam ser publicadas. Começaram a ser publicadas a partir de 1.800 anos atrás, com a compilação da Mishnah, no ano 200 da Era Comum, tá? Aí começou a Torá oral a ser compilada. Também tem as 7 mitzvot da Torá que são ligadas à Torá indiretamente, são mitzvot exclusivas dos sábios, mas elas são inclusas em uma das 613 mitzvot da Torá, que é seguirmos os sábios de todas as gerações e não nos desviarmos nem à direita e nem à esquerda de tudo aquilo que eles nos orientarem. Mais alguma pergunta, pessoal? Rabino. Pode escrever, pessoal. Rabino, Tá me ouvindo? poderíamos ensinar... Espera um pouquinho, deixa eu olhar aqui a pergunta. Rabino, poderíamos ensinar alguma parte cabalística daquele acontecimento do fogo que caiu no holocausto? Elial Hanavi edificou a morte dos profetas de Baal. Então, desde que o Elial Hanavi subiu aos mundos espirituais, quem revela os segredos da Kabbalah, somente para Tzadikim, é o próprio Elial Hanavi. Então, já que você falou do Elial Hanavi, quem tem que revelar alguma coisa não sou eu. Quem tem que revelar alguma coisa é o próprio Elial Hanavi, que é um anjo, né? Na verdade, são conceitos que muita coisa não é um momento adequado posteriormente, mas aí o convite ao estudo, à filosofia racídica, na verdade tenho que me informar também, eu não sei exatamente tudo, mas existem discursos racídicos que falam sobre esse evento, quando o fogo desceu para o Elial Hanavi, naquele momento, no Hara Carmelo, no Monte Carmelo, quando Elial Hanavi santificou o nome de Deus, existem explanações racídicas baseadas na Kabbalah e que são acessíveis a todas, ditas pelos vários mestres racídicos, os Rebes e Rabat. Então, numa oportunidade, eu posso procurar esclarecer alguns tópicos da filosofia racídica, mística e cabalística sobre esse assunto, mas não é o momento aqui, porque é um assunto bem extenso e eu tenho que pesquisar bastante para poder transmitir para vocês. Eu sei que eles estão disponíveis, tem aqui em casa essas informações em textos, mas eu preciso dar uma manjada para depois repassar para vocês. Olá, Rabino, tudo bem? Itró conseguiu consertar seu tikkun? Itró era a reencarnação de Caim? É uma ideia dos textos místicos, cabalísticos, Itró, Caim, tem várias ideias que sim. Na verdade, você falou em reencarnação, eu vou usar uma outra palavra em vez de reencarnação, configuração. Ninguém é uma reencarnação direta de outra pessoa. Nós temos faíscas de vários indivíduos. Nós somos uma configuração de vários indivíduos. E uma faísca da configuração de Tró era Caim também. Rabino Shimon Brandt, os não-judeus também comeram o maná, ou amaná, alman, em hebraico man? Que eu tenha conhecimento, não. O man caiu no acampamento de Israel. Agora, o que comiam o acampamento vizinho, os não-judeus que estavam lá acampados? Eu realmente tenho que pesquisar essa informação. A princípio, não. A menos que eu encontre uma nova informação. E como que sobreviveram, etc, etc. Veja só, os judeus reclamaram que não tinha comida, coisa e tal, mas na verdade eles estavam levando gado, rebanho, coisa e tal, junto com eles, né? Então eles queriam alguma coisa diferente da comida que eles estavam acostumados. Então o aspecto da ultrassensibilidade da alma judaica pode resvalar tanto para um lado como para o outro. Um judeu, quando ele se eleva, ele pode se elevar muito, mas quando ele cai, ele pode cair muito. Então, naquela época, tinha o time dos reclamões. Eu realmente não sei, eu tenho que pesquisar bastante em relação ao acampamento vizinho dos monoteístas, os Bnei Noach, que atravessaram os 40 anos de deserto junto com o povo de Israel. Tenho que pesquisar um pouquinho mais, mas eu tenho a impressão que eles não comeram mar. Pode ser
que eu consiga, pesquisando um pouco mais, mudar a minha opinião, mas eu preciso pesquisar, tá? Informações tão específicas como essa, ainda não sei. Todas as reencarnações ressuscitarão? Essa é uma pergunta do Zohar. Sim, todos os corpos ressuscitarão. Uma alma que ocupou vários corpos, ela ocupou cada corpo uma faísca diferente, e a faísca que animou a cada corpo, que procurou sintonizar-se na vontade suprema de Deus, vai se levantar com cada corpo. Ou seja, mesmo sendo uma alma, animando vários corpos, todos os corpos levantarão. O cajado de Moshe foi dado a ele por Itró. Então, aquela história do rei Arthur, na tábua redonda, o rei Arthur que tirou o cajado e virou rei, que ninguém conseguia tirar o cajado, na verdade era plágio do Midrash, de Moshe quando estava na casa de Itró. Então tinha o cajado que era de Adão, depois de Adam, depois de Caim, e depois passou para a mão de Nimrod, e quando Nimrod foi morto, passou para Isar, depois passou para passou para outro, até que foi parar na mão do Itró, e foi encravada numa pedra. E quem conseguisse tirar, poderia ter esse cajado, etc. Então, Moshe Rabbeinu não conseguiu. Então, aquela história do Arthur é plágio barato da tradição judaica, da nossa tradição. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos e eu desejo que todos nós sejamos instrumentos da luz infinita de Deus, praticando o bem, ajudando ao próximo e evidenciando cada vez mais a ideia de um único Deus no mundo. Dessa forma, nós haveremos de desencadear a revelação do Mashiach com a tão almejada redenção a qualquer momento, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e tenham uma excelente noite. Até mais. Tchau, tchau.